Sejam muito bem-vindos ao canal Wagner Salles Artes. Eu sou o professor Wagner Salles e hoje faremos uma jornada entre duas irmãs. No caso, a gente vai estudar hoje a obra Rosa e Azul, de Renoir. Por isso sugiro que se inscreva no canal e já ative o sininho. Isso é muito importante, é assim que o YouTube entende que o conteúdo é bacana e ele envia para cada vez mais pessoas. Então já dê seu like e ajude o canal. Agora, se você gosta mais da parte prática das artes visuais, eu sugiro que me siga no Instagram, Wagner Salles Artes. Lá tem eu desenhando ou pintando todos os dias. Agora vamos para o nosso vídeo. Rosa e Azul, a beleza delicada e o destino sombrio das irmãs. Seria esse o quadro mais doce e mais trágico da arte impressionista? Você já parou em frente a um quadro e por trás das cores suaves sentiu um peso estranho? Uma história não contada? É isso que acontece com quem observa Rosa e Azul. Pintado por Pierre-Auguste Renoir em 1881, à primeira vista temos duas garotinhas adoráveis, enfeitadas com grandes lenços, vestidas como bonecas de porcelana. Mas, quando sabemos quem são elas e o que aconteceu em suas vidas, a obra ganha dimensão muito mais profunda e até sombria. Hoje vamos mergulhar nesse retrato icônico que está no acervo do MASP, Museu de Arte de São Paulo, e conhecer a verdade por trás da imagem. Então prepare-se, por trás do rosa e do azul há uma história de guerra, de dor e silêncio. A pintura, doçura e simetria na infância burguesa. Pintado em 1881 por Renoir, esse quadro retrata duas irmãs da alta sociedade parisiense, Elizabeth e Alice. Filhas de um banqueiro judeu, Louis Raphael, e de sua esposa Louise, a família era extremamente rica, uma das mais influentes na França daquela época. Naturalmente, procuraram um artista de prestígio para eternizar as filhas, e Renoir era um nome muito importante da época. Na pintura, as meninas aparecem com vestidos quase idênticos, diferenciados apenas pelas cores, uma em rosa e outra em azul. O fundo neutro destaca os rostos delicados, as mãos repousadas e os cabelos bem penteados, e aqueles enormes lenços que parecem molduras dentro da moldura. Renoir não busca o realismo fotográfico, mas a impressão emocional. A suavidade do tecido, a maciez da pele e o brilho infantil no olhar. Porém, mesmo sendo tão adoráveis e delicadas, elas não estão sorrindo. Estão sérias, até um pouco desconfortáveis. A pose parece forçada, e isso tem uma razão. Renoir não era o artista favorito do pai das meninas. O barão achou o quadro inadequado demais e reclamou da forma como Renoir retratou as filhas, dizendo até que chegou a se arrepender de ter pago o valor cobrado pelo pintor. Mal sabia ele que décadas depois essa obra seria um dos retratos infantis mais importantes de toda a história da arte. Quem eram Alice e Elizabeth? Alice é a mais velha, é a que está de vestido azul no quadro. Ela nasceu em 1876. Teve uma vida que começou com luxo, mas terminou com tragédia. Casou-se com o príncipe italiano Michel Leghine, tornando-se assim uma princesa. Parece até um conto de fadas, mas os tempos mudaram. Durante a Segunda Guerra Mundial, por ser judia, foi deportada para um campo de concentração de Auschwitz pelos nazistas. Lá foi assassinada em 1946, aos 68 anos. Sim, a menina de vestido azul morreu nas câmeras de gás de Auschwitz.
A mesma criança que um dia pousou num palácio parisiense agora tinha seu nome em uma lista de extermínio. É duro pensar nisso, é chocante. Já Elizabeth, a mais nova, de vestido rosa, nasceu em 1874. Viveu uma vida longa, mas não necessariamente feliz. Casou-se com um primo, Gaston Pierre, outro herdeiro da família de banqueiros judeus. Teve filhos, mas viveu uma vida marcada por problemas familiares, distanciamentos e se manteve afastada da política e da vida pública. Morreu em 1944, no mesmo ano em que sua irmã, mas em condições diferentes, em Paris, por causas naturais. Ambas viveram em tempos de mudanças brutais, do refinamento da Belle Époque às ruínas da Segunda Guerra Mundial, da elite aos campos de extermínio. Como você vê essa pintura agora? Dá para, com certeza, olhar para a própria infância e para o próprio destino de outro lugar. Essas irmãs que eram ricas e tinham tudo do bom e do melhor da época, tiveram destinos completamente diferentes. O quadro e o MASP, como veio parar no Brasil? Rosa e Azul foi adquirido em 1952 por Assis Chateaubriand, fundador do MASP, com apoio de Pierre Maria Bardin, o diretor do museu. Ele fazia parte do ambicioso projeto de trazer para o Brasil grandes obras da arte europeia, não apenas para colecionadores privados, mas para o público. É por isso que essa pintura, que poderia estar em qualquer grande museu do mundo, como por exemplo o Louvre ou o Museu d'Orsay, está aqui no Brasil. Aqui é uma foto de quando eu fui no MASP em 2020 e vi a obra pessoalmente. Eu fiquei muito emocionado, porque eu também já sabia das histórias das duas irmãs. E olha que curioso, o quadro se tornou um dos preferidos dos visitantes, talvez pela doçura das meninas, pelos tons suaves ou pela sensação de lembrança da infância. Mas será que essas pessoas sabem da real história por trás da pintura, do quadro? O tempo e o silêncio. Renoir congelou um momento, um instante de silêncio, de pose, de infância. Mas o tempo seguiu e levou consigo as duas meninas. Elas não eram mais jovens, não eram mais crianças. Elas cresceram. O que era puro, doce e burguês virou memória, e depois traumas e história. O mais triste é pensar que milhares de outras crianças judias, como Alice, também foram apagadas da história. Mas ela, ao menos, teve a sua imagem eternizada por um dos maiores pintores da sua época, fazendo um retrato que é, com certeza, uma das pinturas mais importantes da história da arte. E aqui, fazendo um paralelo de outra jovem que foi morta em um campo de concentração, é importante lembrar da Anne Frank. Para quem nunca leu o livro, independente da idade, é uma leitura muito impactante. Recomendo super lerem esse livro. Mas hoje, ao olharmos para Rosa e Azul, vemos mais do que beleza, mais do que as pinceladas suaves e doces de Renoir. Vemos o contraste brutal entre o que parecia ser uma vida de contos de fadas e o horror do século XX. O quadro passou de um retrato infantil para um testemunho silencioso de que a humanidade pode fazer, de belo e de horrível. Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não saia desse vídeo sem dar seu like e deixar pelo menos um comentário. É assim que o YouTube entende que o conteúdo é bacana e ele envia para cada vez mais pessoas. Eu preciso da sua ajuda.
Agora, eu queria fazer uma propaganda, e no caso é do meu livro de poesia que se chama Para Quem Nunca Beijou o Céu. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição. Compre para você ou para algum amigo ou amiga que gosta de ler poesia. De todo modo, você já me ajuda. Valeu pela presença, um grande abraço e até a próxima.